Olá, pessoas! Parabéns por chegar ao último módulo do método Voar. E agora nós vamos falar sobre a letra R, que é de se reinventar, né? Falamos sobre ver, ouvir, sobre agir e finalizamos com a letra R de renovar. E até o momento tu já percorreu um caminho lindo de percepção, de escuta e de ação. Agora é hora da gente olhar para trás com carinho e acolher o que precisa ser renovado. E essa renovação, ela é constante na nossa vida. Não é um passo que a gente faz agora e depois não faz mais. Até porque renovar exige um desapego das nossas versões antigas. Segundo a Associação de Psicologia Americana, em 2020, 6 em cada 10 pessoas relataram sentir culpa ao tentar mudar de direção na vida pessoal ou profissional, mesmo quando elas sabem que isso é necessário. E isso acontece porque nós somos educados na nossa vida a valorizar a constância como um sinônimo de sucesso. Só que recomeçar também exige coragem, porque nós precisamos mudar as nossas crenças. E principalmente avaliar o que está fazendo sentido nesse momento e o que não faz mais sentido. E se não faz mais sentido, por que eu vou seguir fazendo? Por que eu vou seguir esse modelo? E nós vamos novamente fazer uma reflexão guiada. Em vez de falar um pouco mais, né? Mas para a gente conseguir observar nesse momento o que será que eu estou insistindo em manter na minha vida. E como nos módulos anteriores, eu também vou fazer minha reflexão e vou compartilhar com vocês. E a primeira pergunta é: qual área da sua vida você sente que não te representa mais? A segunda reflexão é: o que você tem feito por medo de desapontar os outros? E a terceira: quais as rotinas, padrões ou relações que estão te impedindo de crescer? E eu vou compartilhar com vocês as minhas reflexões. Eu muitas vezes pensei, inclusive em 2023, em criar um podcast e fazer vídeo nas redes sociais e compartilhar o meu ponto de vista. E o que me travava era o medo do julgamento das outras pessoas. O que será que vão achar do que eu estou compartilhando? O que será que as pessoas vão ver e de repente não vão concordar e vão me falar? Será que eu vou ter argumentos para defender o meu posicionamento para as pessoas? Bom, eu tenho medo disso, então é mais fácil eu não fazer, não gravar, nem me mostrar nas redes sociais. O que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? E o que eu estava fazendo que me impedia de fato, conseguir agir conforme eu queria, conforme as minhas ideias? Era o ambiente que eu estava, eram as pessoas que estavam na minha volta. Sabe por quê? Muitas dessas pessoas que eu conversava e que muitas vezes eu compartilhava as coisas que eu queria fazer, essas pessoas também não faziam. E automaticamente elas já compartilhavam mais medos e inseguranças em mim. Então eu também não fazia. E o que eu fiz de diferente? Eu comecei a frequentar novos ambientes, novas pessoas com uma mentalidade diferente e, na verdade, com uma mentalidade similar ao que eu estava querendo fazer. Comecei em eventos, por exemplo, com empreendedores, com pessoas que falam do seu negócio nas redes sociais, com pessoas que também têm podcast, com pessoas que também compartilham as suas ideias. E a consequência está aqui nesse curso de hoje. Conversei também com pessoas que também têm curso, também têm podcast, e automaticamente eu comecei também a fazer. E eu trago essa reflexão final para vocês, da minha experiência, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer,
sabe como fazer, né? Conforme os três módulos anteriores. A gente vê, a gente ouve e age conforme o que a gente viu e ouviu. Agora, se eu estou próximo de pessoas que não fazem as coisas que eu sei que eu preciso fazer, se eu estou, por exemplo, estou há muito tempo numa empresa e por algum motivo eu quero mudar de carreira, quero fazer uma transição, só que eu estou próximo de pessoas que não querem fazer transição de carreira, que tá tudo certo, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o que eu vou conseguir compreender disso é que talvez não seja um bom momento, um bom motivo, e eu vou agir dessa maneira, eu vou agir, mas não vou fazer minha transição de carreira. Agora, se eu vou escutar, vou assistir, vou estar próximo de pessoas que já fizeram transição de carreira, que já sabem esse caminho e que com certeza, se eu falar que eu quero fazer uma transição de carreira, elas vão me apoiar, eu vou agir diferente, porque eu vou me movimentar para ter essa mesma atitude, que é algo que eu estou buscando. Entende como a gente sempre está agindo, porém com o reflexo do nosso ambiente, das pessoas que estão na nossa volta. E aí eu te sugiro fazer um checklist do que realmente faz sentido para ti nesse momento ou não, sabe? Para que tu consiga observar as tuas ações. Tu tá agindo como? E esse checklist é: será que isso ainda faz sentido para mim? A segunda reflexão é: me sinto leve ou drenado depois disso? Se eu não tivesse essa obrigação, eu escolheria fazer mesmo assim? E esse checklist, ele se aplica em 3 áreas da nossa vida, né? Trabalho, relacionamento e os nossos hábitos. Claro que por eu ser da área de gestão de pessoas, eu acabo focando mais na carreira, na parte profissional. Mas esses mesmos exemplos que eu mencionei para vocês, não somente nesse módulo, mas nos outros módulos também, eles fazem parte, eles podem ser aplicados para essas outras áreas da nossa vida também, não somente o profissional. E por fim, eu quero deixar para vocês uma carta da libertação, uma sugestão para que vocês façam essa carta. E ela é tão importante. E eu vou te orientar nesse momento a escrever essa carta da seguinte maneira. Então, ainda com papel e caneta na mão, tu pode escrever uma carta curta, tá? Como se tu estivesse te despedindo de um padrão que tu estava fazendo até o momento. Porque nos módulos anteriores a gente conseguiu perceber como é que enxergamos a situação atual, como é que a gente ouve a nossa situação atual, como que a gente precisa agir, e agora a gente vai se reinventar. Então, essa carta, ela é importante para te ver o teu padrão que tu estava fazendo até o momento, e aí isso pode ser um hábito ou uma situação que tu está decidido a renovar, que tu está decidido a fazer diferente. E para isso, tu precisa agradecer a toda a tua trajetória, porque tudo que tu já viveu vai sim servir como base para os próximos passos que tu vai dar. Por exemplo, né? Dando aqui um modelo de carta para vocês. Eu agradeço por tudo que você me ensinou. Hoje eu escolho me libertar dessa versão e eu estou pronta para seguir leve e inteira. Guarde essa carta de despedida contigo ou rasgue com um ritual simbólico, como for melhor para ti. Há um tempo atrás eu fui num retiro espiritual, algo que eu queria ir há muito tempo, mas não ia por medo, né? Mas conversei com uma pessoa que já tinha ido e fui nesse retiro e nós fizemos algo similar. A gente fez uma carta mesmo, com papel e uma caneta, de vários comportamentos que a gente não queria mais ter, não fazia mais sentido para a nova versão ou algo que a gente queria alcançar. E depois, gente, pasmem, nós cremamos essa folha para que realmente aquela versão anterior ela não existisse mais. Ela foi necessária, mas para os próximos passos ela não fazia mais sentido. Estamos finalizando o nosso módulo 4 e também o nosso curso. E eu preciso finalizar dizendo para vocês que renovar, gente, não é começar do zero. Porque a tua experiência, o que tu já viveu, ela vai sempre estar junto contigo. Renovar é tu começar de um novo lugar, porém com mais consciência do que tu precisa fazer. Eu agradeço muito a tua presença, por ter se permitido viver essa jornada breve comigo e agora é contigo. E lembre-se, um passo por vez, respeitando o teu tempo e a tua verdade. E se tu quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, quer me acompanhar um pouco mais,
eu vou falar brevemente aqui como que eu compartilho um pouco do que eu acredito nas redes sociais. No Instagram, eu falo um pouco de insights diários ali do meu dia, falo também sobre o mercado de trabalho, sobre algumas experiências. No LinkedIn, eu tenho uma newsletter que se chama RH Além do Óbvio, onde eu falo um pouco de alguns temas importantes e casos e reflexões reais para os profissionais de RH. E eu também sou podcaster do Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho, que está disponível nas principais plataformas digitais, como YouTube e Spotify, onde eu converso com profissionais sobre trajetórias e desafios do mundo corporativo. Porque eu acredito que, com certeza, alguma experiência que tu já passou na tua vida, seja profissional ou pessoal, pode ser que alguém esteja passando. E tu compartilhar essa experiência, e principalmente como tu conseguiu sair dessa situação, muitas vezes é o que uma pessoa precisa escutar naquele momento. E também, mais uma novidade, em breve será lançado o meu livro, onde eu compartilho sobre a escuta ativa e um case real, onde eu e mais demais empresários, cada um na sua área, vão compartilhar um pouco da sua trajetória, mas nesse capítulo em específico, eu trago um case de um escritório em que eu atuei, em Porto Alegre, onde nós conseguimos reduzir em 100% no mês seguinte os pedidos de demissão voluntários. E digamos que naquele momento eu fiz algo simples, mas com impacto muito positivo. Sem dinheiro, sem altos investimentos naquele momento, e sim a escutativa com as pessoas. Tu olhar e tu perguntar como elas estão, o momento que elas estão passando, sabe? E isso teve um impacto muito positivo. E nesse livro, que será lançado em breve, eu conto mais detalhes sobre ele. Te agradeço muito por ter me acompanhado neste módulo. Foi breve, foram todos muito breves, mas eu tenho certeza que contribuiu muito para a tua vida. Muito obrigada e até mais!